Você já se perguntou por que o fundo do mar é tão escuro? Ao contrário da superfície, onde a luz do sol ilumina tudo ao nosso redor, as profundezas do oceano permanecem em uma escuridão quase total. Neste vídeo, vamos explorar de maneira simples e clara por que a luz não consegue alcançar as profundezas do mar. Prepare-se para entender os conceitos básicos de luz e profundidade no oceano e descobrir um mundo fascinante que poucos conhecem. Fique conosco até o final para aprender como a luz se comporta ao penetrar na água e por que as criaturas que vivem no fundo do mar desenvolveram adaptações incríveis para sobreviver na escuridão. Vamos desvendar juntos os mistérios das profundezas e aumentar seu conhecimento sobre o nosso incrível planeta. A luz é uma forma de energia que viaja em ondas e pode ser descrita tanto como uma onda quanto como uma partícula. Ela é fundamental para a nossa percepção do mundo, permitindo-nos ver cores e formas. A luz que vemos, conhecida como luz visível, é apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético, que inclui outras formas de radiação, como raios ultravioleta, infravermelho, raios-X e ondas de rádio. Quando a luz viaja através de diferentes meios, como o ar, a água ou o vidro, seu comportamento pode mudar. No ar, a luz viaja em linha reta, a uma velocidade de aproximadamente 300 km por segundo. No entanto, quando a luz entra na água, sua velocidade diminui devido à maior densidade do meio. Isso causa a refração, ou a mudança de direção da luz, que é um fenômeno crucial para entender por que o fundo do mar é tão escuro. A água do oceano não é um meio transparente perfeito. Ela contém partículas e moléculas que interagem com a luz. Quando a luz solar penetra na água, ela começa a ser absorvida e dispersa. A absorção ocorre quando a energia da luz é capturada pelas moléculas de água e convertida em outras formas de energia, como calor. A dispersão, por outro lado, acontece quando a luz é desviada em diferentes direções por partículas suspensas na água. Os diferentes comprimentos de onda da luz são absorvidos de maneiras distintas. A luz vermelha, com seu comprimento de onda mais longo, é absorvida rapidamente, enquanto a luz azul, com um comprimento de onda mais curto, penetra mais profundamente. É por isso que as águas profundas do oceano parecem azuis. No entanto, mesmo a luz azul eventualmente é absorvida, deixando as profundezas do oceano em completa escuridão. Esses processos de absorção e dispersão explicam por que a luz não consegue alcançar as grandes profundidades do oceano. À medida que a luz viaja mais fundo, ela perde energia e intensidade, até que não resta luz visível. Esse fenômeno cria um ambiente onde a escuridão é a norma, e apenas a bioluminescência de algumas criaturas marinhas ilumina o fundo do mar. O oceano é dividido em várias camadas de profundidade, cada uma com características únicas em termos de luz, temperatura e pressão. Essas camadas são conhecidas como zonas, e a penetração da luz varia significativamente entre elas. A camada mais próxima da superfície é a zona eufótica, que se estende até cerca de 200 metros de profundidade. Nesta zona, a luz solar é abundante e permite a realização da fotossíntese, sustentando uma grande diversidade de vida marinha, incluindo plantas, algas e muitos animais. Abaixo da zona eufótica está a zona disfótica, que vai aproximadamente de 200 a 1,0 metros de profundidade. Aqui, a luz solar é fraca e insuficiente para a fotossíntese. A visibilidade é limitada e a vida marinha começa a se adaptar à escuridão crescente. Finalmente, temos a zona afótica, que se estende de 1,0 metros até as profundezas mais abissais do oceano. Nesta camada, não há luz solar e a escuridão é total. A vida nesta zona depende de outras fontes de energia, como a matéria orgânica que afunda das camadas superiores e a bioluminescência. A penetração da luz no oceano
diminui drasticamente com a profundidade. Na zona eufótica, a luz solar é forte o suficiente para penetrar até cerca de 200 metros. Esta camada é onde ocorre a maior parte da atividade fotossintética marinha, sustentando uma rica biodiversidade. A luz nesta zona é suficiente para que as cores sejam visíveis e a visibilidade seja relativamente alta. Conforme descemos para a zona disfótica, a intensidade da luz diminui rapidamente. Apenas uma pequena fração da luz solar atinge esta camada, e a visibilidade é bastante reduzida. Nesta zona, a luz é predominantemente azul, pois os comprimentos de onda mais longos, como o vermelho e o amarelo, já foram absorvidos nas camadas superiores. A vida marinha aqui começa a se adaptar a condições de baixa luminosidade, com muitos organismos desenvolvendo olhos grandes para captar o máximo de luz disponível. Na zona afótica, a luz solar não penetra de maneira alguma. Esta camada é caracterizada por uma escuridão total, e a vida marinha aqui depende de outras estratégias para sobreviver. Muitos organismos nesta zona possuem bioluminescência, uma capacidade de produzir luz própria através de reações químicas. Esta luz é usada para atrair presas, se comunicar e se camuflar contra predadores. A falta de luz na zona afótica cria um ambiente único e desafiador para a vida marinha. As criaturas que habitam essas profundezas desenvolveram adaptações extraordinárias para sobreviver na escuridão completa. Por exemplo, algumas espécies de peixes têm olhos altamente sensíveis à luz, enquanto outras perderam a visão completamente e dependem de outros sentidos, como o olfato e a eletrorecepção, para navegar e encontrar alimento. Essas camadas do oceano e a penetração da luz em cada uma delas explicam por que o fundo do mar é tão escuro. À medida que a luz solar é absorvida e dispersa nas camadas superiores, as profundezas do oceano permanecem em completa escuridão, criando um ambiente misterioso e inexplorado. A vida nas profundezas escuras do oceano é cheia de mistérios e surpresas. Para sobreviver em um ambiente onde a luz solar não chega, os organismos marinhos desenvolveram uma série de adaptações fascinantes. Uma das adaptações mais notáveis é a bioluminescência, a capacidade de produzir luz própria. Essa habilidade é encontrada em muitas espécies de peixes, medusas, crustáceos e outros organismos. A bioluminescência é usada para diversas finalidades. Algumas criaturas, como o peixe-dragão, usam a luz para atrair presas. Elas possuem órgãos luminosos que emitem luz e atraem pequenos peixes e crustáceos, que são então capturados e devorados. Outras espécies, como o peixe abissal, utilizam a bioluminescência para se camuflar. Ao emitir uma luz que combina com a luz ambiente, eles se tornam invisíveis para predadores que os observam de baixo. Além da bioluminescência, muitos organismos das profundezas desenvolveram olhos grandes e altamente sensíveis para captar a pouca luz disponível. Esses olhos são capazes de detectar o menor brilho de luz bioluminescente, permitindo que os animais localizem presas e evitem predadores. Por outro lado, algumas espécies que vivem em completa escuridão perderam a visão completamente e dependem de outros sentidos, como o olfato, a audição e a eletrorecepção, para navegar e encontrar alimento. A pressão extrema nas profundezas do oceano é outra condição desafiadora. Para lidar com isso, muitos organismos possuem corpos flexíveis e estruturas celulares adaptadas para suportar a pressão esmagadora. Por exemplo, alguns peixes abissais têm esqueletos cartilaginosos em vez de ossos, o que lhes permite suportar a pressão sem se esmagar. As profundezas do oceano abrigam ecossistemas únicos e pouco compreendidos. Um dos mais fascinantes são os ecossistemas de fontes hidrotermais. Essas fontes, localizadas nas fissuras do fundo do mar, liberam água quente rica em minerais, criando um ambiente propício para a vida.
Apesar da escuridão total, esses ecossistemas são incrivelmente ricos em biodiversidade. As fontes hidrotermais são habitadas por uma variedade de organismos que dependem da quimiossíntese, um processo onde bactérias convertem os minerais das fontes em energia, em vez de dependerem da luz solar para a fotossíntese. Esses micro-organismos formam a base da cadeia alimentar, sustentando uma comunidade diversificada de criaturas, incluindo camarões, caranguejos e vermes tubulares gigantes. Outro ecossistema interessante é o dos leitos de manganese, onde se encontram nódulos de manganês, ferro e outros metais. Esses nódulos fornecem um habitat para diversas espécies de invertebrados e micro-organismos. A exploração desses recursos minerais está se tornando uma área de interesse, mas também levanta preocupações sobre o impacto ambiental. Além das fontes hidrotermais e leitos de manganês, existem também os ecossistemas de montes submarinos. Esses montes são elevações no fundo do mar que criam correntes ascendentes, trazendo nutrientes das profundezas para a superfície. Isso sustenta uma grande diversidade de vida marinha, incluindo corais, peixes e invertebrados. Os montes submarinos são considerados hotspots de biodiversidade e são importantes para a saúde geral dos oceanos. A vida na escuridão das profundezas oceânicas é um testemunho da incrível capacidade de adaptação dos organismos. Esses ecossistemas únicos são fundamentais para a biodiversidade do planeta e oferecem um vislumbre de como a vida pode prosperar em condições extremas. Entender essas adaptações e ecossistemas nos ajuda a apreciar a complexidade e a resiliência da vida marinha. A luz solar é crucial para a vida marinha, especialmente na zona eufótica, onde a fotossíntese pode ocorrer. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas e algas convertem a luz solar em energia química, produzindo oxigênio como subproduto. Este processo é a base da cadeia alimentar marinha, sustentando uma vasta gama de organismos, desde o fitoplâncton até os grandes predadores. O fitoplâncton, composto por minúsculas plantas e algas flutuantes, é o principal produtor de oxigênio nos oceanos e serve como alimento para pequenos animais marinhos, como o zooplâncton. Estes, por sua vez, são consumidos por peixes maiores e outros predadores. Sem a luz solar, a fotossíntese não poderia ocorrer e a base da cadeia alimentar marinha colapsaria, impactando toda a vida oceânica. Além de sustentar a vida marinha, a fotossíntese desempenha um papel vital na regulação do clima global. As plantas e algas marinhas absorvem dióxido de carbono, CO2, da atmosfera durante a fotossíntese, ajudando a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A zona eufótica, portanto, não é apenas um habitat crucial para a vida marinha, mas também um componente essencial do sistema climático da Terra. A falta de luz nas profundezas do oceano apresenta desafios significativos para a pesquisa e a exploração. A escuridão total e a pressão extrema dificultam o uso de equipamentos convencionais de pesquisa. No entanto, avanços tecnológicos têm permitido que cientistas explorem essas regiões inóspitas. Submarinos e veículos operados remotamente, ROVs, equipados com luzes potentes e câmeras de alta resolução, são usados para explorar as profundezas do oceano. Esses veículos podem suportar a pressão esmagadora e fornecer imagens e dados valiosos sobre os ecossistemas do fundo do mar. Além disso, sensores e instrumentos especializados são utilizados para medir parâmetros ambientais, como temperatura, salinidade e composição química da água. A bioluminescência também desempenha um papel na exploração submarina. Algumas espécies bioluminescentes são usadas como indicadores biológicos para estudar a presença e o comportamento de outras criaturas marinhas. A luz produzida por esses organismos pode revelar informações sobre a interação entre espécies e a dinâmica dos ecossistemas marinhos.
A pesquisa e a exploração das profundezas do oceano são essenciais para expandir nosso conhecimento sobre a biodiversidade marinha e os processos ecológicos. Essas atividades também têm implicações práticas, como a descoberta de novos recursos biológicos e minerais e a compreensão dos impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas marinhos. Com o avanço da tecnologia, continuaremos a desvendar os mistérios das profundezas oceânicas e a valorizar a importância da luz para a vida no oceano. Ao longo deste vídeo, exploramos por que o fundo do mar é tão escuro, começando com uma introdução aos conceitos básicos de luz e como ela se comporta ao penetrar na água. Aprendemos que a luz é absorvida e dispersa à medida que viaja através das camadas do oceano, resultando em uma diminuição significativa da intensidade luminosa com a profundidade. Isso nos levou a entender as diferentes zonas do oceano. A zona eufótica, onde a luz é abundante, a zona disfótica, onde a luz é fraca, e a zona afótica, onde a escuridão é total. Entender por que o fundo do mar é tão escuro nos ajuda a valorizar ainda mais os mistérios do nosso planeta. A escuridão das profundezas esconde um mundo fascinante e cheio de vida que ainda estamos descobrindo. A pesquisa contínua e a exploração das profundezas do oceano são essenciais para expandir nosso conhecimento e proteger esses ecossistemas únicos. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Compartilhe suas perguntas e curiosidades nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir de você.